estrelas, mais 4 distribuidores 5 estrelas, no mínimo, e atingir o valor mínimo de 100 mil PV/ATR. Ter 7 downlines em redes distintas, sendo um distribuidor 6 estrelas e 6 distribuidores 5 estrelas, no mínimo, e alcançar o valor mínimo de 100 mil PV/ATR. O distribuidor 7 estrelas precisa ter o consumo mínimo de 200 PVPs mensais para usufruir dos seus bônus e ter o PVG mínimo de 3.000 PVGs para usufruir do seu bônus de liderança. Distribuidor 8 estrelas. Sendo um distribuidor 8 estrelas, você pode ter um bônus de até 40% do seu BVP e do diferencial sobre os seus downlines. Lembrando que para receber qualquer valor do bônus referente a este status, é necessário o consumo mínimo de 300 PVPs. Como distribuidor 8 estrelas, você pode ainda usufruir do bônus de liderança até o 5º nível de uma mesma rede, desde que você tenha feito o consumo mínimo e atingido o valor mínimo de 4.000 PVGs. O bônus de liderança para o distribuidor 8 estrelas é calculado da seguinte maneira: 1% sobre o PVG do distribuidor de mesmo nível de primeiro e segundo nível, 0,5% sobre o PVG do distribuidor de mesmo nível de terceiro, quarto e quinto nível. Existem 4 maneiras de se tornar um distribuidor 8 estrelas. São elas: ter 3 downlines em redes distintas, com status 7 estrelas e atingir o valor mínimo de 400 mil PV/ATR. Ter 2 downlines em redes distintas, com status 7 estrelas e atingir o valor mínimo de 800 mil PV/ATR. Ter 6 downlines em redes distintas, sendo 2 distribuidores 7 estrelas, 4 distribuidores 6 estrelas no mínimo e atingir o valor mínimo de 400 mil PV/ATR. Ter 7 downlines em redes distintas, sendo um distribuidor 7 estrelas, 6 distribuidores 6 estrelas no mínimo e atingir o valor mínimo de 400 mil PV/ATR. Tudo o que você tem que fazer para se ter sucesso com sua rede de negócios TIENS é cadastrar pessoas determinadas em sua rede de negócios e fazer com que elas tenham a mesma visão que você e sempre passar a ideia de que 1 mais 1 não é igual a 2, porque na TIENS 1 mais 1 é igual a 10, 100, 1000 ou até mais. Após ter passado pelas 8 qualificações do plano de marketing, o próximo objetivo é fazer parte do faturamento mundial da empresa. Para isto, existe o plano de qualificação da escala de honra. A TIENS reserva 5% do seu faturamento mundial para o pagamento do bônus de honra, os quais são divididos de maneira igualitária entre os distribuidores de mesmo status a nível mundial, seguindo uma escala para cada nível. O bônus de honra é calculado mensalmente e pago trimestralmente, com exceção do bônus de diretor de honra, que se calcula mensalmente e é pago uma vez ao ano. A escala de honra é dividida em 9 títulos e cada um deles, além de lhe oferecer uma grande rentabilidade, ainda reserva prêmios especiais. A empresa reserva para as premiações especiais 2% do seu faturamento mundial, que são divididos entre os distribuidores de direito da seguinte maneira: 0,4% dos 2% do faturamento são reservados para viagens internacionais, divididas entre os leões de bronze. 0,7% dos 2% do faturamento são reservados para veículos de luxo, divididos entre os leões de prata. 0,3% dos 2% do faturamento são reservados para iates de pequeno porte, dividido entre os leões de ouro. 0,3% dos 2% do faturamento são reservados para aviões de pequeno porte, divididos entre os leões de 5 diamantes. 0,3% dos 2% do faturamento são reservados para casas de luxo e mansões, divididas entre os diretores de honra. Cada prêmio só é concedido uma única vez para cada distribuidor, e é necessário que se cumpram as metas mínimas pré-estabelecidas no plano de marketing por 3 meses consecutivos. Em qualquer status na escala de honra,
você deve ter o consumo mínimo de 300 PVPs para usufruir da bonificação. A primeira qualificação na escala de honra é a de leão de bronze. Para se tornar um leão de bronze, você precisa ter 2 distribuidores com status 8 estrelas em redes distintas. Para usufruir do bônus como leão de bronze, é preciso que se faça o consumo mínimo de 300 PVPs e atinja um valor mínimo de 3.000 PVGs. A bonificação do distribuidor Leão de Bronze usa os mesmos critérios do distribuidor 8 estrelas, porém acrescido da bonificação de honra para o Leão de Bronze, que é igual a 20% de 5% do faturamento mundial da empresa, dividido em partes iguais entre todos os distribuidores Leão de Bronze no mundo. A segunda qualificação na escala de honra é a de Leão de Prata. Para se tornar um Leão de Prata, você precisa ter 3 distribuidores com status 8 estrelas em redes distintas. Deve ter no mínimo 3.000 PVGs para usufruir do bônus de liderança. Para usufruir do bônus como Leão de Prata, é preciso que se faça o consumo mínimo de 300 PVPs e atinja um valor mínimo de 2.000 PVGs. A bonificação do distribuidor Leão de Prata usa os mesmos critérios do distribuidor 8 estrelas, porém acrescido da bonificação de honra para o Leão de Prata, que é igual a 15% de 5% do faturamento mundial da empresa, dividido em partes iguais entre todos os distribuidores Leão de Prata no mundo. A terceira qualificação na escala de honra é a de Leão de Ouro. Para se tornar um Leão de Ouro, você precisa ter 4 distribuidores com status 8 estrelas em redes distintas e deve